Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Agora em física nós vamos estudar a eletrostática e o eletromagnetismo. Bom, como todos já sabem, a matéria que conhecemos ela é formada por moléculas, que por sua vez é formada de átomos. E o que são os átomos? Os átomos são formados por prótons, por nêutrons e pelos elétrons. O nêutron é a carga neutra, ela é uma carga que está em equilíbrio. O próton é a nossa carga positiva e o elétron é a nossa carga negativa. O elétron é o viajante, é aquele que vai de um lugar para o outro, que torna o corpo, quando o corpo está com excesso de elétrons, o corpo está eletricamente negativo. Se ele tiver falta de elétrons, tiver mais prótons, ele está carregado eletricamente positivo. Então aí nós temos um modelo de um átomo formado pelo seu núcleo, que é formado de prótons e nêutrons, e pelos elétrons que ficam aí na eletrosfera. Além disso, nós vamos ver também os ímãs, a propriedade dos ímãs, eu vou mandar para vocês aí no vídeo. E nós vamos ter a eletrização, os processos de eletrização por atrito, que é quando eu atrito um material no outro, por contato, que é o fato de eu estar tocando um material em outro, e pelo processo de indução. Indução é quando eu vou induzir esse corpo a estar carregado ou positivo ou negativo. Bom, após o vídeo, aí vocês vão receber o documento, que é uma lista de exercícios. Então, vocês assistindo o vídeo, vocês vão conseguir resolver toda essa lista de exercício. Vocês podem mandar para mim somente as alternativas corretas, não precisa copiar. Quem quiser imprimir, imprime para deixar no caderno, ok? Antes de realizar as experiências, vamos entender o processo de eletrização por atrito. Alguns objetos, depois de friccionados com lã ou papel de seda, adquirem a propriedade de atrair objetos leves como pedacinhos de papel, pequenos insetos, gotículas de água e uma infinidade de outros corpos. Quando um objeto adquire essa propriedade, ele está carregado eletricamente ou está eletrizado, possuindo o número de prótons diferente do número de elétrons. O corpo friccionado exerce forças elétricas que concorrem com a força-peso dos objetos, atraindo assim os objetos pequenos. Na natureza, existem dois tipos de cargas elétricas, as positivas, prótons, e as negativas, elétrons. A carga elétrica resultante em um corpo pode ser positiva, quando ocorre perda de elétrons, negativa, com ganho de elétrons. Quando citamos ganho e perda de elétrons, não queremos dizer que eles aparecem ou desaparecem, mas sim que eles são transferidos de um corpo para o outro. Lembre-se que ao atritar vigorosamente dois corpos, está sendo gerada energia mecânica e pode haver transferência de elétrons da última camada de um corpo para o outro. Se os corpos atritados estão isolados, ou seja, não sofrem a influência de qualquer outros corpos, as cargas elétricas cedidas por um são exatamente as adquiridas pelo outro com sinal oposto. Para que haja eletrização, os corpos devem ser de materiais diferentes. Quando esfregamos as mãos, elas não são eletrizadas, pois são do mesmo material. Muito bem, agora você está pronto para realizar as experiências. Nesta experiência, vamos precisar de um pente de plástico, uma folha ou um pedaço de papel de seda e pedacinhos de papel. Em primeiro lugar, dobre a folha de papel de seda em 4 partes. Em seguida, coloque os pedacinhos de papel sobre uma mesa. Friccione o pente de plástico com a folha de papel de seda. Aproxime o pente dos pedacinhos de papel. Observe que alguns pedacinhos de papel são atraídos pelo pente e se fixam momentaneamente e após repelidos. Veja novamente. O que podemos concluir a partir dessa experiência?
O pente, após ser friccionado com o papel de seda, ficou eletrizado ou carregado eletricamente. A folha de papel de seda recebe elétrons do pente e fica carregada negativamente. O pente, ao ceder elétrons, fica carregado positivamente. Os pedacinhos de papel possuem carga neutra, ou seja, a quantidade de carga positiva e negativa é igual. Ao aproximarmos o pente que está positivamente carregado dos pedacinhos de papel, a carga positiva do pente irá atrair a carga negativa dos pedacinhos de papel e repelir a carga positiva. Parabéns! Você concluiu a experiência 1. Nessa experiência, vamos precisar de uma folha de acetato, uma folha ou um pedaço de papel de seda e pedacinhos de papel. Primeiro, coloque a folha de acetato e os pedacinhos de papel sobre a mesa. Depois, friccione a parte central da folha de acetato com o auxílio de uma folha ou um pedaço de papel de seda. Segure a folha de acetato pelas bordas e aproxime-a dos pedacinhos de papel colocados sobre a mesa. Observe que alguns pedacinhos de papel são atraídos pela folha de acetato e se fixam momentaneamente, sendo a seguir repelidos. Veja novamente. O que podemos concluir a partir dessa experiência? A folha de acetato, após ser friccionada com o papel de seda, ficou carregada eletricamente. A folha ou o pedaço de papel de seda recebeu elétrons da folha de acetato e ficou carregada negativamente. A folha de acetato, ao ceder elétrons, ficou carregada positivamente. Os pedacinhos de papel possuem carga neutra, ou seja, quantidade igual de carga positiva e negativa. Ao aproximarmos a folha de acetato que está positivamente carregada dos pedacinhos de papel, as cargas positivas e negativas dos pedacinhos de papel serão separadas. As cargas negativas ficam mais próximas da folha de acetato, ocorrendo então a atração dos pedacinhos de papel. As cargas negativas por contato... Bom, esse aí é uma simulação da Universidade do Colorado, né, da PET Colorado. São simulações que você faz o experimento online para compreender aí o meio físico, tá? Então, inicialmente aí nós temos um casaco de lã, ele está neutro, né? Pode notar que a quantidade de elétrons, que são os menos, os azuis, e a quantidade de prótons, os vermelhinhos, os mais, elétron carga negativa e próton carga positiva. Eles estão na mesma quantidade. Então, quando eles estão na mesma quantidade, ele está com carga neutra. Acontece a mesma coisa com o balão, ele está com carga neutra, e a parede também. Então, eu vou aproximar o balão da parede e nada acontece. Agora, eu vou atritar o balão com a roupa. Perceba o que está acontecendo. Os elétrons que estão no casaco foram todos capturados aí pela bexiga. Aí o que aconteceu? A bexiga que estava neutra ficou eletricamente negativa e o casaco que também estava neutro perdeu seus elétrons e ficou com carga positiva. Então, quando eu solto o balão vai em direção ao casaco, porque positivo e negativo se atraem. A hora que eu aproximo o balão da parede, vocês vão notar que, como o balão está negativo, a parte negativa da parede, ó, ela é repelida. Somente os mais ficam, porque são os elétrons que são os viajantes. Então, eles se afastam dessa carga. Agora, nós vamos reiniciar com 2 balões. A mesma coisa. Todo mundo está neutro aí, certo? Agora o mesmo experimento com 2 balões, vou atritar aqui o amarelinho, né? Capturei aqui uns elétrons, vou fazer a mesma coisa com o verde, né? E os dois estão negativos. Vou aproximar o verdinho aqui da parede, os elétrons são repelidos porque carga negativa com negativa se repele. Agora eu vou aproximar os 2 balões. E o balão amarelo se afasta do verde, ele é repelido e é atraído para a carga positiva que está no casaco.
Bom, aqui eu tenho uma pedra de ímã. Um ímã, ele é conhecido por ter o polo norte e o polo sul, tá? Vamos dizer que seja um lado positivo, outro negativo, mas no ímã é o polo norte e o polo sul. Então, aqui nós temos 3 partes de um ímã. Então, o que que acontece aqui, ó? A hora que eu tiro essa parte, ela será atraída para esse pedacinho de ímã. A hora que eu tiro essa parte aqui, ó, ela novamente é atraída por essa parte do ímã. Então, vamos supor que aqui seja norte e aqui seja sul. Quando ela se partiu, quando ela quebrou, norte e sul, eu gerei outro pedacinho que é norte e sul. E esse outro pedacinho que é norte e sul. Por quê? Porque eu consigo fazer a ligação novamente, ó. Ela é atraída. Então, eu tenho norte com sul, norte com sul. Se eu virar essa pedra ao contrário, o que que vai acontecer? Tá aqui, ó. Eu não consigo unir ela. Não consigo fazer ela grudar. Claro que se eu aplicar uma força, né, eu vou unir na marra. Mas a intenção aqui não é essa, é mostrar para vocês que lados opostos se repelem. Então, aqui, ó, então se aqui for norte, aqui é sul, aqui vai ser sul. Então, sul e sul repele. Ou norte e norte também repele. Então, cargas iguais se repelem. Cargas opostas atraem. Lados opostos se atraem. Lados iguais se repelem. Então, nós conseguimos até brincar com o ímã aqui, né, ó. Esse fica fugindo dessa carga porque elas estão iguais, então um repele o outro. Agora, se eu virar esse aqui ao contrário, automaticamente ele já se aproxima.